E agora vamos pro glaucoma, que é o mais silencioso aí, né? Puxa, é verdade. Você me perguntou quais são as principais causas de cegueira, né? E a catarata, de fato, é a causa principal de cegueira no mundo, mas é reversível. Agora, o glaucoma não, tá? É a segunda causa principal de cegueira no mundo e é irreversível. Tá? E o problema é que o paciente não percebe que tem o glaucoma. Nos estágios iniciais, ele é silencioso. Então, esse é o grande problema. É o grande desafio da oftalmologia. Então, para o paciente descobrir que ele tem glaucoma, ele precisa estar em acompanhamento periódico. Perfeito, é isso mesmo. Como ele não percebe, as consultas de rotina acabam sendo importantes porque nesse exame a gente faz o exame do fundo de olho, né? E ali a gente estuda o nervo óptico do paciente e acaba determinando se é um nervo saudável, se é um nervo suspeito, né? Para a gente poder diagnosticar ou tratar já de uma forma antes de ele ter o sintoma. A Rafa certo? colocou aí, doutor, o glaucoma e os níveis, né? Pra gente... Perfeito. Então, assim, olha, para elucidar mais em relação até as imagens, né, é importante eu dizer o que é o glaucoma, né? O glaucoma, por definição, é uma doença que leva à degeneração do nervo óptico. Então, é muito comum o paciente achar que o glaucoma é pressão alta dos olhos, e não é, tá? Então, o paciente que tem pressão alta dos olhos, mas não tem lesão do nervo, nós classificamos esse paciente como hipertensão ocular. Sim, quem tem hipertensão ocular tem maior chance de ter glaucoma, mas isso não é glaucoma ainda. Glaucoma é quando ele tem a lesão. E nessas imagens a gente consegue ver um nervo normal aqui à sua esquerda, né? E conforme passam-se as imagens, a gente vê que existe uma perda daquela estrutura mais alaranjada, que é o nervo óptico. Então o paciente vai desenvolvendo uma escavação, um buraco dentro do nervo maior. Então conforme vai evoluindo o glaucoma, você vai perdendo essas fibras nervosas. Tá? Então a gente... E detalhe, depois que você perde a fibra, você não recupera. Né? Então o tratamento visa evitar a progressão e não recuperar o que você já perdeu. Por isso a importância de se antecipar, né, com Exato. exames, porque depois que já perdeu, não é irreversível. Irreversível. E geralmente qual a faixa etária que surge essas doenças, essa patologia, aliás? Um dado interessante é que existem até crianças recém-nascidos que nascem com glaucoma. Tá? Existe o glaucoma congênito, então a pessoa já nasce com o glaucoma. Agora, se a gente vai falar da causa mais frequente de glaucoma, né, que é o glaucoma de ângulo aberto, o principal, é mais em pacientes mais idosos. Então, a partir lá dos 50 anos é a maior frequência, a maior incidência da doença. Doutor Lucas Passarella, uma dúvida aqui que surgiu. Tem fator genético? Existe. Então, assim, se você tem casos de glaucoma na família, claro, não é por isso que você vai desenvolver o glaucoma, mas é um fator de risco a mais. Então, requer esse acompanhamento bem cauteloso. E uma pergunta que eu acho, né, na minha concepção, que os seus pacientes venham a ter, né? A questão da pressão alta, hipertenso, tem alguma semelhança com a pressão ocular? Olha, não, tá? Não e sim. E aí Sim. eu vou conseguir explicar para vocês. Porque a pressão arterial elevada, ela não por si só aumenta a pressão dos olhos, tá? Então essa é uma dúvida frequente também. Então a pressão, quem tem hipertensão, não necessariamente ele tem pressão alta dos olhos, tá bom? Só que eu gosto de falar o quê? Que o glaucoma, além de tudo, é uma doença vascular. Por quê? Porque o nervo óptico ele vai se deteriorando muitas vezes por falta de nutrientes. Então, a gente sabe hoje que a hipertensão é uma doença que causa lesão das arteríolas, né, do corpo humano. Então, se você tem diabetes, por exemplo, que também causa esse tipo de lesão, ou até a hipertensão, começa a ter essa degradação das arteríolas, você começa a ter uma má perfusão do nervo óptico. E isso pode sim favorecer o glaucoma. Doutor, como que funciona a cirurgia para glaucoma? Tem casos de tratamento cirúrgico? Existe, olha. Hoje a grande base do tratamento é o uso de colírios, tá? E é o que a gente sempre busca, o mínimo invasivo possível. Então a gente sempre trata inicialmente um colírios hipotensores. A gente abaixa a pressão dos olhos do paciente usando o colírio. Agora, num segundo momento, a gente pode usar o laser, tá? Para tentar diminuir um pouco essa pressão. Num terceiro momento a gente tem já cirurgias. As cirurgias existem estentes oculares, que a gente implanta bem numa região para favorecer esse escoamento do líquido ocular e aí abaixar a pressão, ou então cirurgias mais invasivas, que nós chamamos de cirurgias fistulizantes. Aí sim seria mais em um último momento. Tudo para evitar a cegueira, né, doutor? Exatamente. Que louco, né? Bem semelhante ao coração. É um universo novo, o olho é um novo universo.
E deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu agora, a curiosidade. Se a pessoa, por exemplo, ela não sabe que ela tem um glaucoma ali, mas você como médico, tem um tempo de início da doença, a doença começou a se manifestar. Tem um tempo, assim, mais ou menos estimado para que ela chegue à cegueira? Não tem. Isso varia muito, depende da genética do paciente também, depende do nível de pressão que aquele paciente tem. Então isso varia muito de paciente para paciente. O ideal é tratar o quanto antes. Descobriu, tem que tratar. Você que já vem com uma rotina de anos, né, na área, já aconteceu de pegar um caso avançado e mesmo fazendo tratamento, depois de um tempo, a pessoa ficar cega? Porque pode acontecer. Pode acontecer. Lógico, hoje com toda essa tecnologia, desenvolvimento e tudo mais dos colírios que vem melhorando, do laser, do stent que eu falei, da cirurgia, felizmente é a minoria dos casos, tá? Que ótimo. Tá? A maioria dos casos a gente consegue controlar bem a doença desde que o paciente siga bem o tratamento. E esse é um desafio do próprio oftalmologista, porque como é uma doença que não causa sintomas, muitas vezes o paciente meio que não correlaciona aquilo lá como um problema para ele está enxergando bem muitas vezes, né? Então ele acaba não tratando, esquece de pingar o colírio, não pinga da forma correta, deixa de pingar por 1 a 2 semanas, porque o colírio acabou, ele não comprou o colírio. Então, o problema basicamente é o não seguimento adequado do paciente. Agora, se ele seguir certinho, da forma adequada, como o próprio oftalmologista indicou, a chance é mínima de ele evoluir para cegueira se ele descobre isso nas fases iniciais.